Então, pessoal, olha só, primeiramente, né, boa tarde a todos. Né, estamos começando a nossa quarta atividade síncrona, né, referente à nossa quarta semana, que o tema é hidrografia. Só antes de começar as perguntas propriamente ditas sobre o tema, queria só explicar, porque alguns alunos estão ainda... me mandam, às vezes, algumas perguntas e algumas perguntas se destacam, né, principalmente sobre a questão das atividades. As atividades escritas, aquelas atividades de presença, quando eu coloco 150 palavras, é mais ou menos o norte, tá, pessoal? Não é que tem que ser obrigatoriamente até 150 palavras, tá? Vocês podem fazer um pouquinho mais, não tem problema não, tá? Passar um pouquinho, eu vejo que a galera... Eu comecei a corrigir, né, bem devagarzinho alguns textos, e eu vi que o pessoal às vezes se empolga um pouquinho, passa, né? Não tem problema, tá? Pode passar um pouquinho, em relação a soma, né, a quantidade. Eu coloco o número de palavras exatamente para o pessoal não se empolgar muito e fazer tipo um texto de 4, 5 páginas, entendeu? Não é o intuito da atividade. A atividade é você refletir um pouquinho sobre o tema que você estudou ali naquela semana, né, Papa? Né? Então, por isso também que geralmente são textos de opinião, textos que eu quero saber o que vocês acharam sobre, né, determinada situação, tá? É exatamente para você ter aquele momento de reflexão, parar um pouquinho e se expressar ali no texto, tá? Então, essa é um ponto que é importante. O outro ponto é que eu já comecei a corrigir, tá? E até agora está bem bacana, tá? A maioria dos textos estão bacanas. Eu creio que vocês não terão problemas em relação a essa parte do conteúdo, essa parte da avaliação, tá? Só reforçar aqui que a nossa segunda avaliação, aquela em grupo, para o dia, se eu não me engano, vai ser para o dia 18, né? Então, a gente ainda tem mais uns 8 dias aí. E as notas, né? Todas as notas, tanto da nota dos textos, né, escritos, quanto a nota das avaliações de vídeo, eu vou apresentar lá na sexta semana, tá? Eu deixo lá na sexta semana em uma planilhazinha de Excel, tudo bem? Aí a sétima semana a gente tem conteúdo, a gente vai ter videoaula e coisa e tal, mas em relação à avaliação, a sétima semana vai estar restrita ao pessoal que está de recuperação, tá? Mas, assim, se tudo correr bem, se a galera continuar produzindo os textos direitinho, como estão produzindo, né? Creio eu que a gente vai ter poucos alunos. E essa recuperação, geralmente, pelo menos no ciclo passado, a recuperação foi mais para aquela galera que acabou se embananando, atrasando algum texto, né? Aí a galera foi completando lá. E no terceiro ano tinha algumas pessoas com ensino especial também, né? Então, o pessoal que podia entregar depois, tá? Mas aí é a questão. A Antonella está falando aqui. Esqueci de fazer o texto da semana passada. Posso colocar lá hoje? Olha, pode colocar sim, tá? Não tem problema, não. Por enquanto... Qual o seu curso? Eu acho que eu não cheguei ainda na quarta semana da leitura, não, tá? Não, acho que nenhuma turma eu cheguei na quarta semana. Então, você pode colocar lá, tá? Não tem problema, não. Ah, sim, outra coisa. Eu vi que muita gente está mandando por e-mail os textos, né? Não sei se é porque não confiam no Moodle, não estão conseguindo acessar o Moodle, né? Não tive problemas com isso no ciclo passado, assim, de pessoal mandar coisa para o Moodle e o Moodle não ter ou sumir com o texto, tá? Podem colocar, podem anexar lá tranquilamente, porque fica para mim, inclusive, os avisos, né, dos que eu não li ainda, tá? Não precisem ficar ressabiados em relação ao Moodle, não. Se preferir, pode continuar mandando por e-mail, não tem problema não. Eu abri uma pastazinha lá, eu encaminho as pastas, os trabalhos para as pastas, e consigo me organizar também. Tá? Mas eu só fiquei curioso, porque eu vi muita gente mandando texto por e-mail, e isso não aconteceu no ciclo passado. Né? Aí eu não sei se houve algum problema com vocês em relação ao ciclo passado. Tá? Se alguém quiser depois fazer alguma explicação, coloca aqui no texto. Tá? O Hector está dizendo que vai começar hoje o roteiro do trabalho, tá? Bem legal, né? Porque a gente está com o tempo aí né? Meio curto, mas eu acho que um diazinho de trabalho em grupo vocês conseguem matar essa atividade aí. Né? No ciclo passado, o Hector está falando que no ciclo passado o Moodle só caía direto. Né?
Isso aí aconteceu comigo um pouco, mas não aconteceu direto, não, né? Mas realmente alguns alunos tinham problemas de conseguir acessar, inclusive eu tive problema de conseguir lançar conteúdo no ciclo passado também, por causa dessas quedas do Moodle, mas eu acho que essa estabilidade melhorou bastante. Agora, em relação assim, a assumir trabalho, assumir coisa, não aconteceu comigo, não. A única coisa que de vez em quando acontece no Moodle mesmo, assim, do nada, eu não tenho explicação para isso, é link, né? Esses links que eu coloco, de vez em quando ele quebra, né? O link, e aí eu tenho que ir lá e refazer o link. Isso aí eu não tenho explicação para isso, não. Tá? Agora, em relação a texto, material colocado, deixado lá no Moodle, eu ainda não perdi nada. Mas podem continuar mandando por e-mail se o pessoal quiser. Se sentir mais seguro, não tem problema, não. Tá? Eu notei, inclusive, que algumas pessoas estavam fazendo Moodle e fazendo também, mandando por e-mail também. E teve gente que mandou por mensagem. Essa aí que eu não entendi muito bem. Né? Porque a pessoa botou lá no itemzinho de mensagem, né? E colocou o texto. Mas eu estou conseguindo catar. Até agora não tá complicado, não estou perdido, não. Tá? Então, vocês podem continuar mantendo o que vocês acharem melhor, no caso, encaminhar esse texto aí. Pessoal, o tema dessa semana é um tema, assim, muito, muito interessante, eu, pelo menos, particularmente, acho muito interessante, porque ele é um tema de convívio de todos, né? Ou seja, todos nós temos, literalmente, necessidade, né, de água, tá? E é interessante porque se fala muito sobre esse recurso, tá? E algumas coisas são meio falácias, né? Algumas coisas não são verdade, tá? Por exemplo, creio eu que todo mundo aqui já ouviu falar de que a água um dia vai acabar, né? Tem quem já não viu dos professores, até mesmo professores do ensino fundamental e coisa e tal, não, um dia a água vai acabar se a gente não economizar e coisa e tal. Isso não é totalmente verdade, né? A água como recurso é um recurso renovável, ou seja, e é um recurso relativamente abundante na Terra, né? A gente tem uma proporção de água muito grande, tanto em forma de água salgada, né, de oceanos, quanto de água em estado de vapor, tá? Agora, é fato de que a gente tem uma parcela água potável, de uso direto do ser humano, ela é bem mais restrita, né, ali 2% do total de água que existe na Terra, tá? E aí você ainda tem muito dessa água em forma de gelo, tá, congelado nos polos, né, ou no alto das grandes montanhas. Mas, de uma forma geral, a obtenção de água ela é possível, inclusive, do oceano. A gente pode, inclusive, né, retirar o sal da água do oceano e produzir água potável a partir do oceano. Se eu não me engano, veio uma solicitação de... Sumiu. Inclusive, se eu não me engano, Dubai é um dos Emirados que hoje 90% da água que eles utilizam, né, é água do dia a dia, do consumo, é extraída dos oceanos. Israel também tem um processo de uso de água dos oceanos, né? Agora, qual é a questão, né? Eu estou falando de processos que requerem energia, consequentemente, aumenta o custo do uso da água, né? Então, qualquer tipo de ação que o homem tenha que, né, executar para obter água, né, isso já vai encarecer o uso, né, ou seja, o consumo dessa água. E aí a gente cai em uma outra situação, que é a questão do desenvolvimento, né? Ou seja, a gente está falando de um mundo que existem profundas desigualdades sociais, né? Em alguns lugares, você aumentar o custo da produção como que eu posso dizer, a diferença entre as pessoas conseguirem usar água e as pessoas não conseguirem usar água. Tá? E isso, aliás, na semana que vem, talvez fique mais claro para vocês, quando a gente estiver falando sobre problemas ambientais. Né? Muito dificilmente, a curto prazo, a gente vai ter um problema ambiental apocalíptico, algo que torne a Terra inabitável. Né? Agora, é fato de que a gente está acelerando processos de degradação ambiental que vão, na verdade, tornar a Terra um lugar mais inóspito, um lugar mais difícil de se viver. Tá? E aí o que acontece? Quem tiver dinheiro para pagar os custos, né, de uma vida mais cara, essa pessoa vai estar mais ou menos tranquila. No entanto,
tá? A gente tem uma realidade que bilhões de pessoas poderão, né, sofrer diretamente com essas mudanças, né? Essas mudanças climáticas que afetam diretamente a questão dos recursos de água, tá? E aí sim, isso é mais complicado, porque em países onde a gente possa ter um verdadeiro holocausto ambiental, né, um apocalipse ambiental, são países que provavelmente vão viver instabilidades políticas. Né? E essas instabilidades políticas, elas sim, podem causar, né, consequências, como que eu posso dizer, imprevisíveis. Tá? Exatamente. A Maria está falando que é mais elitista, né? No caso aqui, o Japão também utiliza esse processo. Então, mas vejam só, a gente está usando aqui exemplos, né? Dubai, Israel, Japão, que são países que têm pouco recurso hídrico, né? O que os três têm em comum? Eles têm muito poucos recursos hídricos, tá? Israel e Dubai vivem mesmo numa região desértica, e já o Japão é um arquipélago, né, que tem muito poucos rios e uma concentração de população muito grande, né? Agora, os três têm em comum que também são países muito desenvolvidos economicamente, tá? Dubai, até porque Dubai hoje é um receptáculo de dinheiro do mundo todo, né? Ou seja, os super ricos do mundo alimentam ali aquele oásis no meio do deserto, né? Não é um país rico em petróleo, né? Ao contrário que as pessoas pensem, o Dubai não tem reservas de petróleo, no entanto, ele é o que a gente chama de paraíso fiscal, ou seja, é uma região onde que os super ricos podem depositar o seu dinheiro ali com poucas perguntas, né? Ou seja, com pouca comprovação da origem desse dinheiro. Então, assim, é óbvio que qualquer pessoa que tenha, né, que explicar ou não consiga explicar a origem do seu dinheiro vai recorrer a países como esses, né? Que a gente chama de países fiscais, para poder depositar o seu dinheiro. E acabam recebendo muito dinheiro mesmo. Tá? E acabou se tornando também um centro de turismo. Né? Dubai acabou se tornando um centro de turismo e, logisticamente, eles conseguiram estabelecer também Dubai como um ponto de contato, né? De baldeação para outros cantos do mundo. Se tornou um polo logístico. Né? Então, por todas essas características, Dubai não chega a ser um país desenvolvido, né, totalmente autônomo tecnologicamente, né, mas é o quê? É um país que acaba atraindo muitos recursos e aí eles conseguem investir esses recursos, inclusive, né, na exploração e na produção de água a partir da água do mar. Né? Ou seja, você retirar o sal da água do mar exige ou que você faça, né, que você ferva aquela água e coisa e tal, ou que você utilize filtros específicos, tá, que também são muito caros de serem aplicados. Tá? Então, assim, de qualquer forma, isso eu só estou falando por quê? Porque a gente tem água a rodo. Você chega no mar, ou seja, você chega na praia, você vê, é a água a rodo que existe na Terra. No entanto, nem toda essa água está disponível para a gente. Tá? Ou seja, não diretamente. A água que a gente usa, em grande, né, parte, na maioria dos países, ela é a água que ela atravessa o quê? O que a gente chama de ciclo, né, da água. E aí a minha pergunta para vocês, né, ficou bem entendido lá na videoaula, no material, vocês conseguiram entender como funciona a questão do ciclo da água, né, que seria o primeiro tema que eu gostaria, né, que vocês... vou dividir aqui alguns temas para ver se fica mais fácil para vocês formularem as perguntas, né? Mas em relação ao ciclo da água, essa ideia de que a água vai acabar, mas não é totalmente verdade, mas que ela pode se tornar mais escassa em algumas regiões do mundo. Ficou bem claro? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão sobre isso? Vou aproveitar aqui esse minutinho só para poder baixar aqui o print da presença. A Maria está dizendo aqui que ficou claro, né? A Maria Júlia também disse que acha que ficou claro também. Bem, vocês entenderam que a questão da distribuição de água, ela não é uma distribuição, como que eu posso dizer, igualitária, né? Então, a gente tem alguns países que têm uma abundância grande de recursos hídricos, né? Geralmente associado a regiões onde você tem regimes pluviais, né, bastante intensos. Tá? O Brasil é
de longe o país, de longe não, né, porque você também tem a Rússia ali, mas a Rússia tem um território imenso e boa parte da água potável da Rússia está em forma de gelo. Mas água, assim, disponível para uso tão, né, fácil, o Brasil é disparado o país que tem, né, abundância nesse recurso. Tá? E assim, é interessante, porque pessoas de fora, países, de outros países, quando eles vêm aqui, eu vi causos disso, né? Como elas ficam assustadas com o uso, né, nosso cotidiano da água, né? Como que a gente não reconhece a água como um recurso, né, muito valioso, até porque realmente a conta de água nossa é relativamente baixa, até perto das outras, né? Mas isso se deve a quê? Exatamente essa abundância, dessa facilidade de captação de água, né? Então, o que acontece? Quando as pessoas que vêm da Europa ou de regiões mais secas e vêm aqui, o pessoal, né, usando água, tomando banhos imensos, né, molhando a calçada para baixar poeira, né, isso aí, aliás, é uma coisa só no Brasil a gente vê, né, essa galera usando a água e fica aí, né, e é engraçado, né, que você vai envelhecendo, parece que isso vai se tornando uma coisa mais, né, atrativa. Eu tenho medo de um dia acordar e ter essa vontade, né, de molhar a calçada. Aí você vê ali a galera molhando a calçada, horas, ali fica batendo papo lá com a Creuza e coisa e tal. Então, tipo assim, isso é um hábito de um país que tem um recurso abundante. Tá? E apesar de ser absurdo esse tipo de uso, né, de lavar louça e coisa e tal, de tomar banhos longos, tem que ficar bem claro que sobre a questão doméstica, né, ou seja, o uso doméstico não é o maior uso do Brasil em relação à água. Tá? Hoje, disparado, é a agricultura, né, com seus sistemas de irrigação, tá? E a indústria, que consomem boa parte da água que a gente produz. Aliás, né, uma vez eu vi uma palestra excelente sobre isso, sobre uma professora, inclusive ela era portuguesa, falando sobre como que o Brasil exporta uma quantidade absurda de água para o mundo. Né? Mas não em forma de água, né? Ó, caminhão-pipa indo para outros países, não, né? É a questão do quê? A questão de você estar exportando água em forma de produtos, né? Produtos como camisa, uma camisa para ser produzida você consome não sei quantos litros, né? Carne bovina, né? Um quilo consome, vocês viram lá, 17 mil litros de água em média para você poder produzir 1 quilo de carne bovina. Então, assim, a nossa produção, ela exige demais dos recursos hídricos, tá? Deixa eu ver aqui que o pessoal colocou aqui algumas considerações. Imagina o Zé molhando a calçada, fofocando com a vizinha, né? Eu tenho também, Maria, medo disso, tá? Porque pode ser que aconteça. Eu já tenho planta, tá? Então, eu já sou uma pessoa que tem planta. Já comecei já com esse negócio já, né? Da plantinha. Aí vou lá e molho a plantinha, mas sempre com regador, né? Ainda não cheguei ao ponto de usar a mangueira e ficar ali molhando, mas eu tenho medo de um dia acordar e dizer, não, eu acho que hoje eu vou molhar a calçada. Não, isso aí, eu tenho medo disso, tá? Mas ainda não chegou o meu momento, não. Aí aqui o Hector fala, acaba não se preocupando com o uso. Hector, isso é interessante. Talvez por a gente ter um recurso muito abundante, né, as pessoas não se liguem de como que a gente está, né, degradando esse recurso. E é aquela questão que a gente falou lá no início da videoaula. Não é porque é um recurso renovável que ele não tem como se esgotar. Né? Ele tem como se esgotar em alguns lugares, principalmente onde seus lugares são de maior necessidade. E essa é outra questão. Apesar do Brasil, como país, né, ele ter reservas absurdamente grandes, como é o caso da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, vale sempre lembrar que a região onde a gente tem a maior concentração de pessoas, indústrias e de agricultura, né, com um nível de desenvolvimento maior, que requer uma quantidade maior de recursos hídricos, a boa parte desses equipamentos eles estão localizados no Sudeste, que é uma das regiões menos assistidas por bacias hidrográficas. Tá? Então, assim, existe um desequilíbrio no nosso país em relação à abundância de recursos e concentração de demanda. Tá? Então, existe, sim, uma possibilidade de racionamentos, de se esgotar o recurso em determinadas regiões. Né? É o que a gente, às vezes, já vê em algumas cidades do Brasil. Né?
em que você precisa fazer racionamento, dependendo da época do ano. Como o Pádua mesmo, dependendo da época do ano, se você está, por exemplo, no inverno, onde o rio baixa muito, né? A gente precisa fazer o quê? Né, um rodízio de água. Então, assim, não é só porque é um recurso renovável e que o Brasil tem uma grande concentração que não significa que ele pode acabar. Aí o Hector fala assim, mas então as pessoas têm que desligar o chuveiro. É mais do que isso, né? Precisa haver um planejamento e gestão de recursos hídricos a nível de todas as esferas de poder público, né? Ou seja, a maioria das bacias hidrográficas tem comitês, né, multidisciplinares, né, formados por professores universitários, por representantes das empresas, representantes da sociedade civil, que fazem reuniões periódicas, né, para poder avaliar o uso dos recursos hídricos. Tá? O próprio Rio Pomba tem um comitê, né? Ou seja, faz parte, é um subcomitê que faz parte do comitê principal, que é o comitê do Rio, da bacia do Rio Paraíba do Sul. Né? Então, existem reuniões, inclusive discutindo problemas relacionados a esses recursos. Não só a questão de uso, da má gestão, como também problemas que afetam as cidades, como as cheias e coisa tal, as enchentes, a deslizamentos de terra, escorregamentos de terra, são todos assuntos discutidos por esses comitês. Tá? Mas, de qualquer forma, o padrão no Brasil é um mau uso, é uma má gestão dos recursos. De uma forma geral, né, a prioridade do uso é sempre a questão do capital, do recurso, da água como recurso para o grande capital, as grandes empresas, o agronegócio, né? E aí a gente acaba tendo um problema sério nisso aí. Né? O Caio fala aqui, enquanto os Estados Unidos desperdiçam trilhões de litros de água por ano, eu tenho que fechar a torneira para escovar o dente. Aí o Hector está reclamando. Assim, eu acho que se a gente pode economizar, Caio, não faz mal. É, inclusive, uma questão de hábito. Né? Ou seja, quando a gente consegue estabelecer um hábito no cotidiano nosso, em que a gente possa, né, economizar água, isso aí tá bom, não tem problema. Agora, o que tem que ficar bem claro é o seguinte, né? Qual é a verdadeira mudança que as pessoas podem ter, né, que vai efetivamente causar um impacto menor, não só na questão do recurso hídrico, mas como também na questão ambiental como um todo. Alguém sabe qual seria a verdadeira mudança que a pessoa, né, individualmente e coletivamente deveria tomar para que a gente possa realmente reduzir o impacto ambiental? Se tem alguém que pode... Qual seria? O que vocês acham que a pessoa poderia efetivamente fazer para mudar? A Antonella aqui está falando sobre a questão da pecuária como um dos maiores consumidores de água, é verdade. O Matheus está me jogando uma praga aqui, dizendo que eu vou virar o que eu mais temia. É possível. Já é meio caminho andado, tantinhos, né? Verdade, Maridado, estou chegando lá. Só falta 3 gatos. Não, isso eu deixo para o Elcio. O Elcio gosta de gato, é o tio dos gatos. Aqui é cheio de planta também. Tá? A Antonella fala veganismo. Diminuir ou parar de comer carne é o que a Júlia e a Márcia estão falando. Olha só, interessante. A primeira revolta dos veganos, né, 2020. O veganismo, ele é um movimento, não só o veganismo, mas como a própria questão do vegetarianismo como um todo, é um movimento de classe urbana, de uma forma geral, né, e é elitista também. A partir do momento que a gente vê que a maioria das pessoas que adotam esse novo hábito são pessoas que têm, geralmente, uma formação maior, né, universitários e coisa e tal, e ocupam classe, né, a classe A, a classe B, né? Raramente você vê veganos em classe D, E, né? Até porque essa galera aí, o objetivo deles é sobreviver mesmo, né? Não chega a ser um bagulho de hiper, não. Eu acho que, tipo assim, eu gostaria de entender o seguinte, eu acho que tem a sementinha da questão, tá?
o que não funciona é o cara mudar para o vegetarianismo ou se tornar vegano, né, e ele continuar, por exemplo, consumindo produtos industrializados, como é o que acontece hoje em dia. A maioria dos veganos, até porque a nossa vida corrida impede que a gente tenha o hábito de produzir a nossa comida, de fabricar, ou seja, isso é cada vez mais raro, principalmente as pessoas que têm que trabalhar todo dia, né, o tempo todo, cada vez menos tempo a gente se dedica à comida, à produção, ou seja, falando historicamente, né, o ser humano teve sempre uma relação social com a comida, né? Ou seja, a comida sempre foi um momento de socialização, tanto, né, comemorar a galera, né, chegar ali, sempre tem comida, ou seja, os nossos festejos sempre estão envoltos em refeições e coisa e tal. Então, assim, então produzir a comida, caçar a comida e depois, né, preparar a comida era um hábito social de convívio e coisa e tal, e a vida moderna, principalmente a vida urbana, ela tem, né, retirado isso do ser humano. E aí a gente tem mudado o nosso hábito alimentar, e no caso do Brasil é muito, muito pouco tempo. Ou seja, eu, quando criança, 10, 15 séculos atrás, não estou brincando, alguns anos atrás, uns 20 anos, o hábito do brasileiro era bem diferente do hábito do brasileiro hoje. Principalmente, como estou falando, principalmente sobre a questão urbana, né? Nas cidades do interior, isso ainda é menor, mas principalmente nas grandes cidades, onde hoje 80% da população brasileira vive, né, você tem um avanço dos fast foods, ou seja, daquelas comidas de rápido preparo, né, altamente calóricas, né, muito industrializadas, ultraprocessadas, né. Isso tem, inclusive, afetado a saúde do ser humano, né. Isso é um movimento que começou lá nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo industrializado como um todo, né. Começou lá nos anos 50, 60 e se espalhou no mundo todo. Só que o que aconteceu? Hoje, principalmente as pessoas mais ricas, as classes mais altas nos Estados Unidos, eles estão mudando seus hábitos alimentares muito por uma questão, né, de saúde mesmo, né? E o veganismo, o vegetarianismo, ele também entra também com uma pegada de proteção aos animais e coisa e tal, mas é um movimento muito da classe mais, né, com mais dinheiro. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, cada vez mais as pessoas têm se intensificado naquele hábito alimentar, né, de ultraprocessados, de fast food, que tem feito com que as pessoas tenham, né, tido problemas cardíacos, obesidade, né, e, acima de tudo, tem também afetado o meio ambiente, porque aí é muito bem lembrado, né, ou seja, o nosso hábito de alimentação, consumir muita carne, consumir muito ultraprocessados, a gente também está desgastando o quê? Os recursos naturais, recursos hídricos e por aí vai. Mas, assim, eu tenho para mim que uma verdadeira transformação do indivíduo, ela passa por mais do que uma questão de mudança de hábito alimentar. É uma questão de mudança de hábito como um todo, né? Ou seja, a gente vive numa sociedade que foi construída, é uma sociedade capitalista, né? Isso é fato. O capitalismo, ele é bem antigo, né? A gente pode dizer aí que ele começou lá no século XVIII, pelo menos, né? Se você colocar ali o mercantilismo até no século XV, tá? No entanto, no século XX, o capitalismo ele deu uma guinada, principalmente depois da crise de 29, para se sustentar a partir do consumo, né? E isso começou o quê? Começou a aumentar, porque até o século XX, a produção era o que sustentava o capitalismo, né? Basicamente. É claro que o consumo era importante, mas as empresas estavam sempre buscando novos mercados, né? Buscando novos, ou seja, esse mercado aqui se saturou, eu vou buscar novos mercados e coisa e tal. No entanto, ao longo do tempo, os mercados foram todos sendo ocupados, né? Ou seja, o capitalismo ocupou todos os mercados, ele se expandiu por todos os mercados, e a gente teve ali, na década de 20, uma saturação, né? A nível mundial, pelo menos ali, Europa, Estados Unidos, né? América Latina. Então, o que aconteceu? Veio a crise de 29, que é uma crise de superprodução. Então, houve uma mudança dramática do capitalismo naquele momento ali. Ele por perceber, né, que existia uma saturação do mercado de uma forma geral, ele precisava do quê? Ou ele tinha duas decisões a tomar. Ou eu iria começar a produzir de forma mais adequada, né, buscando, né, margens menores de lucro, ou eu iria convencer o mercado consumidor a consumir cada vez mais, mesmo ele não precisando, né, criar necessidades e coisa e tal. E é claro que
O que ganhou foi a segunda opção, né? Então, a gente vive, desde então, em uma sociedade que é pautada pelo consumo, né? Em todos os aspectos da vida humana, ou seja, as pessoas buscam a todo momento estarem consumindo coisas novas. Então, você nunca vai ter um momento de satisfação. Ah, eu estou satisfeito com as coisas que eu tenho. Você vai ser sempre estimulado a comprar, comprar, comprar. E o celular é um exemplo disso, né? Ou seja, às vezes você namora um celular 2, 3 meses ali na prateleira, né? Mas aí o que acontece? A indústria está a todo momento produzindo novos celulares, criando novos celulares, novos gadgets tecnológicos para fazer com que você faça o quê? Você queira sempre um outro. Então, às vezes, você compra o celular já triste, porque você, pô, comprei esse aqui que eu queria, mas, pô, aquele outro ali é mais foda, né? É como aquela questão das câmeras, né? Dos megapixels. Eu não canso de falar isso, né? Eu me lembro a guerra dos megapixels, né? A câmera com 4 megapixels, a todo momento os caras lançando, né? E aí, tipo, a câmera com 12 megapixels, né? Aí o cara, pô, mas o que é megapixels? Não sei, mas o meu tem 12, né? Então, tipo assim, eu só estou citando um exemplo para vocês verem que como a nossa sociedade é pautada no consumo. Isso está o quê? Isso está pressionando de uma forma geral, né? Eu não estou dizendo que eu sou melhor, não. Tá? Estou dentro do sistema também. Mas o que acontece é o seguinte, enquanto como indivíduo e como coletivo, a gente não repensar essa sociedade pautada no consumo, né? Não vai haver formas de a gente conseguir preservar o ambiente. Desenvolvimento sustentável, veganismo, vegetarianismo, são coisas paulativas, você está ali paulativas, né? Você está conseguindo minimizar alguns aspectos, no entanto, se a gente não muda o hábito como um todo, ou seja, o sistema como um todo, né, a gente só está trocando uma coisa por outra, né? E o consumo continua se mantendo e a pressão sobre os recursos naturais continua se mantendo. Então, é claro, a gente pode tornar a produção mais eficiente? Pode. Né? O toyotismo, que veio lá na década de 50, 60, e depois a gente vai estudar tudo isso com mais calma, né? Mas o toyotismo já é uma revolução na questão da produção, da busca por melhorias, da qualidade, por desperdiçar menos. Tá? Mas qual é o problema do toyotismo? Ele não critica a questão do consumo em si e a busca de lucro, né? Que é a base do sistema. Tá? Então, eu não estou dizendo tipo assim, mas ok, então a gente vai virar socialista, coisa. Não é nada disso. Né? O que eu estou dizendo é que o capitalismo em si, ele pode se modificar, e esse é um dos benefícios desse sistema. Ele muda com o tempo. Ele muda dependendo das necessidades. Então, a gente pode ter um sistema menos consumista, porque o capitalismo já foi menos consumista do que é hoje. Entendeu? Só que a verdade é que a gente está nesse ciclo de vicioso. Buscando cada vez mais recursos, cada vez mais materiais, e comprando, e o que a gente realmente precisa. Né? Muitas das coisas que realmente valem a pena, né, eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar de lição da pandemia é isso. Né? Ficou bem claro para as pessoas que o convívio, que o contato com outras pessoas é muito bom, né? E que é independente de você comprar, de você ter coisas. Né? Então, assim, eu não acho realmente que o ser humano vai mudar, a pandemia vai trazer uma lição, nem nada, sou um pouco cético em relação a isso. No entanto, ficam os exemplos. Né? Vamos ver aqui se tem mais algumas considerações aqui. O Hector falando, né, da ideografia, vamos ao veganismo, né? É isso aí, né? A gente vai rodando. Mas é interessante por quê? Porque, de certa forma, não tem a separação. A gente separa para facilitar o estudo, né? Mas, de certa forma, está tudo ligado. Né? O capitalismo e a produção e o consumo estão ligados ao esgotamento dos recursos. Né? E a água é um desses recursos que estão sendo esgotados pelo uso indiscriminado. Né? O veganismo, né, e aí o Antonello fala aqui sobre a questão, né, de ser anticapitalista, né, o veganismo, mais ou menos, né, a gente tem que entender que o capitalismo é um sistema muito, muito mutante, né, e ele é legal por isso, né, por quê? Porque ele está a todo momento se modificando. Então, o capitalismo é o sistema que vende camisas com a cara do Che Guevara, né, ou seja, empresas lucram
com a imagem de um grande líder, né, anticapitalista, né? Então, hoje em dia, por exemplo, existe todo um mercado do veganismo, né? Indústrias que produzem hoje alimentos congelados para veganos, né? Então, tipo assim, o vegano, aquele cara que vive a filosofia vegana, ele pode ser considerado um anticapitalista, ele consome menos, ele vive de forma mais minimalista, né? Agora, de uma forma geral, a maioria das pessoas só adotam parte do processo, né? Eu sou vegano, mas eu só não como carne, ou não como, né, derivados. Mas eu não tenho, eu continuo trabalhando, continuo consumindo, continuo, né? Aí eu vou com comida industrializada, que às vezes é até pior para a saúde, né? Porque quanto mais industrializado, quanto mais processado é um alimento, pior para o organismo, né? E isso fica bem claro a partir do momento que a pessoa vai ficando mais velha, né? Eu, por exemplo, hoje em dia, quando eu vou comer um embutido, por exemplo, lespa, né? Eu vejo como que o meu corpo sente muito mais quando eu como um produto industrializado do que quando eu como um alimento natural, né? Vamos lá. Ok, hidrografia como vegetariana, beleza. Isso aí no caso aqui, né, o Diogo fala, mas tem tudo a ver, e é verdade, concordo, Diogo. Ok. Os eletrônicos de hoje, graças à indústria. Isso é verdade, o Hector fala, né? É incrível que a gente, assim, a informática, o Hector, com certeza, e dos jogos eletrônicos, é um dos campos da indústria que mais tem evoluído nos últimos 20 anos, 30 anos, né? É impressionante como você pega comparando a capacidade de hardware, por exemplo, dos jogos de videogame de 20 anos atrás, né, para os jogos de hoje, é absurda, né? Mas é aquela questão, manter sempre o que? Você consumindo, tá? Quem gosta de jogar videogame sabe, por exemplo, FIFA. Você vai comprar um FIFA, a diferença de um FIFA 20 para um FIFA 19 é zero. É zero. Eu não consigo ver diferença nenhuma. Entendeu? E aí o que acontece? Até o FIFA que eu jogava até bem pouco tempo no meu 360 ali, para mim está excelente, é um jogo excelente, entendeu? Mas aí você abandona aquilo ali, você cria um comportamento de consumo que vai fazer com que a pessoa esteja sempre o quê? Comprando, consumindo, né? Isso, os jogos ficaram, para mim o jogo é muito claro isso. O FIFA é um exemplo bem claro de como que se cria um comportamento de consumo, né? Cria-se hoje uma obsolescência programada bem clara. Eu vou dar suporte para esse jogo até um determinado momento, um suporte, né, virtual e coisa e tal. A partir do momento que eu lanço o outro, né, eu já elimino o suporte. Isso é o que os cientistas chamam de obsolescência programada. Ou seja, você lança uma coisa e essa coisa ela vai ter um tempo específico para ser abandonada. Eu não posso, antigamente eu poderia fazer assim, o negócio ser quebrado. Existia essa obsolescência, o negócio dar defeito. As primeiras lâmpadas incandescentes, quando elas foram criadas, elas duravam 20 anos, elas podiam durar 20 anos, porque elas tinham filamentos muito grossos. Mas isso era ruim para a indústria. Então eles fizeram o quê? Fizeram novas lâmpadas com filamentos bem mais finos, duravam um ano e meio, né, para ela arrebentar, né, num tempo de uso que o consumidor julgava interessante, e ele trocava outro por outro, né? Só que isso é muito complicado. Você, por exemplo, criar um celular que dure um ano e meio, é ruim para a marca. É claro que isso vai impactar na questão da marca. Então, o que eles fazem? Eles têm que fazer a pessoa abandonar o celular ou o jogo de videogame antes desse jogo parar de funcionar ou do celular parar de funcionar, né? Então, como que eles fazem isso? Aí entra a questão da programação, né, por designer, programação pelos guerre tecnológicos, né? Ou seja, quantas pessoas não têm aquela gavetinha, né, que é um cemitério de celulares, e aí você pega ali, a maioria ainda está funcionando, você dá uma carga neles, eles podem funcionar, né? Só que o que acontece? Você abandona o celular antes dele deixar de funcionar. Por quê? Porque aí você é estimulado pelo design, pelo avanço tecnológico, né, de você conseguir, né, produzir e consumir outra coisa. E, por um lado, isso trouxe o quê? Trouxe os avanços tecnológicos que nós temos hoje em dia, tá? Mas é aquela questão. É por isso, inclusive, muitas pessoas dizem que essa revolução tecnológica que aconteceu ali nos anos 70, né, que é a terceira fase da Revolução Industrial, ela tem muito a ver com o capitalismo ter prevalecido tecnologicamente sobre, por exemplo, o socialismo da União Soviética. Porque na União Soviética, essa demanda tecnológica de recursos era muito menor.
Não que a União Soviética não produzisse tecnologia, produzia a ponto de conseguir competir com os Estados Unidos a nível, né, de corrida espacial, corrida armamentista. No entanto, o capitalismo foi muito mais eficiente em transplantar essa tecnologia produzida pelos militares, pelos governos, para o consumo, né? Já o socialismo não conseguia fazer isso, né? E aí, então, quando você tem a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética depois, o que acontece? Você vê claramente que a tecnologia difundida pelos povos, né, do mundo soviético era muito menor do que a mercê das pessoas do capitalismo. Isso, aliás, esse mercado que se abriu com a queda do Muro de Berlim, né, ele alimentou a prosperidade do capitalismo nos anos 90. Por quê? Porque foi um novo mercado, ou seja, bilhões de pessoas, né, que estavam se adicionando ao capitalismo, aí o mercado pôde se expandir e a gente viveu ali 10, 15 anos de prosperidade econômica. Né? Agora não, agora a gente já vive um mundo globalizado, né, em que o mercado, se a gente não tiver em constante mudança, ele vai saturar, né? Então essa é uma questão, essa é a busca do capitalismo o tempo todo. O capitalismo, a gente vai falar lá no segundo ano, é um sistema que busca o lucro, né? Como eu vou obter esse lucro? É através do meu mercado. Tá? Se eu tenho novos mercados para explorar, beleza, eu cresço. Agora, se os mercados já estão esgotados, né, na questão de expansão, eu tenho que estimular o mercado a continuar consumindo, para continuar mantendo o quê? Minhas margens de lucros elevadas. Tá? Enfim, hipocrisia que o pessoal fala, né? Produtos, cara. Capitalismo mata mais. Fala uma pessoa revolução digital que está viva. Faz sentido. Né? Olha, gente, eu não estou falando mal, não. Eu, particularmente, acho o capitalismo o melhor sistema, pelo menos para o ser humano hoje. Tá? Essa é uma discussão que a gente vai ter lá no segundo ano ainda, né? Que aí a gente expõe, né, tanto os pontos positivos de cada sistema, quanto os pontos negativos de cada sistema, porque a única coisa que a gente tem que ter certeza é o seguinte: não existe perfeição. Na ideia, na filosofia, ou seja, na ideia escrita, porra, você lê, é tudo muito, muito bom, tudo muito bem, entendeu? É tudo para o bem, tá? Agora, quando você aplica, né, você sai do mundo das ideias e aplica isso no material, na vida, né, cotidiana, aí você está lidando com interesses, interessados, né, disputas políticas, disputas de classe, né, e aí pronto, aí que lasca tudo, tá? Aí a gente vai ver que existem inclusive, soluções dentro do próprio capitalismo. Ou seja, hoje existem empresas que, de verdade, buscam, né, uma forma mais eficiente, uma forma mais equalizada, né, de produção, de obtenção de lucro, né? Agora, também a gente tem que saber separar o que é as empresas que estão realmente com essas preocupações e quais são as empresas que só se maquiam, né? Eu invisto aqui um dinheiro aqui num programinha aqui só para poder ter, né, alguma coisa para botar no anúncio e dizer que eu sou responsável economicamente e socialmente e ambientalmente. Tá? Existe isso aí também. Tá? Duração, Nokia, melhor. O Nokia, né? Indestrutível, é verdade. Professor, dizem que os veganos, olha, não sei, Hector, se os veganos aceitam vacinas testadas em animais, é verdade. Pô, a vacina é testada na gente também, não deixamos de ser animais. Toda vacina, para ela chegar a um momento de ser distribuída, ali na fase 3, ela é testada em larga escala em grupos humanos. E a maioria das vacinas estão testadas diretamente em humanos. Assim, só nas primeiras fases laboratoriais, né, só no laboratório, se testa a vacina em animais. Depois, ela é totalmente vacinada em grupos humanos. Começando com grupos pequenos, depois passando para grupos maiores, né, que é a fase 2 ali, onde você testa a segurança da vacina. Depois você vai testar mesmo em um grupo grande, né, com milhares de pessoas, que é o grupo 3, que vai testar, além da segurança, vai testar também o quê? A eficácia da vacina. Não adianta ser uma vacina segura e não ser eficaz, né? Então, toda vacina é testada. Eu não sei se os veganos não aceitam vacina, né? E é também muito complicado. Toda vez que você fala sobre grupos humanos, né, a gente tem que entender que são pessoas que existem indivíduos, né? Existem segmentos diferentes. Qualquer movimento que a gente vai falar, né, tem segmentos. Como, por exemplo, falar sobre feminismo. Aí a pessoa vem na cabeça daquela pessoa o estereótipo de feminista. Pô, mas toda feminista é daquele jeito? Não, claro que não. Né? Então, você tem que saber separar
as ações individuais de cada um, né, da filosofia do movimento. São coisas bem distintas, tá? Infelizmente, o dinheiro faz mover o mundo. Não sei, o dinheiro... Isso é porque a gente está saindo um pouco, mas o dinheiro é outro papo que a gente vai discutir depois. O dinheiro, por exemplo, ele é muito mais antigo do que o capitalismo, né? Mas a gente vai entender essa questão dos sistemas melhor no segundo ano, e aí, se tudo der certo, né, já vai ser presencialmente, né, a gente vai poder discutir direitinho, né, essa questão dos sistemas políticos, né, ideológicos. Eu convido quem tiver afim, né, de acessar. Eu vou estar gravando videoaulas para o pessoal do segundo ano no próximo ciclo. Então vai estar lá no meu canal lá, né? Então se vocês quiserem acompanhar as videoaulas para começar a se inteirar um pouquinho, né, do assunto, vai estar lá disponível para vocês também, tá bom? Mas a princípio podem ficar tranquilos, quando a gente estiver falando sobre sistemas políticos e ideológicos, né, a gente vai estar falando lá no segundo ano ainda, tá? Maria, tem um amigo meu que diz, né, Maria Eduarda, diz que a escravidão nunca acabou, porque que o capitalismo nós tornamos escravos do dinheiro. Acho idiotice. Parte dele dizer que a escravidão não acabou, mas se prepara a pensar, são muito dependentes do dinheiro. Ô Maria, olha só, isso é interessante, isso aí está relacionado à relação de trabalho. Tá? Vai ficar mais claro para vocês no ano que vem. Tá? Existe ao longo do desenvolvimento dos sistemas, tá, relações diferentes de trabalho. Cada relação de trabalho está destinada a se adequar ao sistema. Então, por exemplo, na Idade Média, a gente tinha uma relação de trabalho servil. Tá? Ou seja, o servo, né, ele era atrelado à terra. Mas por quê? Porque a gente está falando de um modo de produção, de uma forma de produzir as coisas diretamente ligado à terra. Tá? A escravidão é uma relação de trabalho muito antiga. Existe desde, né, da Grécia Antiga, né, os gregos antigos, eles escravizavam outros gregos. Né? Ou seja, a escravidão era branca. Então, a relação de escravos, né, é muito antiga, essa relação de trabalho. Na África existia, né, uma relação de escravidão associada ao quê? Associado a guerras, né? Ou seja, você perdeu a guerra, você era escravizado pelo povo, né, que ganhou a guerra. Isso era muito comum na África, na Grécia Antiga, em Roma, tá? Agora, qual é a diferença, por exemplo, desse tipo de escravidão tradicional para a escravidão que foi feita aqui no Brasil? Foi a escravidão associada ao lucro, né? Ou seja, então a escravidão e essa relação de trabalho, ela foi criada a partir do quê? De uma relação de produção, de necessidade de produção, tá? E ela começou, então, por uma questão de necessidade de dinheiro, ou seja, de mão de obra para a produção, né? E ela acabou também por causa da mudança do sistema. A gente vai ver depois, lá no ano que vem, tantos motivos, né, de que a escravidão começou e porque ela foi mão de obra africana, tá? E a gente ouve tudo quanto é tipo de balela sobre isso, de que os índios não aceitavam ser escravos, ou de que, né, os negros eram mais habilitados ao trabalho escravo porque já existia escravidão. Isso é tudo balela, gente, tá? É tudo balela. Tá? A escravidão, ela foi uma necessidade de mercado, e a escravidão negra foi uma oportunidade de mercado. Por quê? Porque os fazendeiros brasileiros queriam escravizar índios, mas eles foram proibidos pela coroa, porque ao serem obrigados a comprar mão de obra africana, isso remetia o quê? Impostos para a coroa. E se um produtor brasileiro escravizasse índios, o que aconteceu de um montão, né, o que acontecia? Ele não conseguia, isso não virava lucro para a coroa. Tá? Então, a escravidão negra, ela foi uma questão de mercado. E o fim da escravidão negra também, não é que a humanidade melhorou. Eu acho interessante isso, como as pessoas acham, mas gente, hoje em dia o mundo está evoluindo porque as pessoas, né, hoje em dia, por exemplo, não tem mais escravidão. Mas para pensar, olha quantas injustiças existem hoje em dia e a gente simplesmente aceita. Né? Pessoas pedindo dinheiro no sinal e a gente não faz nada a respeito. Tá? A escravidão, ela só acabou por uma questão de mercado também. Ou seja, a partir do momento que você cria a produção industrial, e a produção industrial aumenta, né, assustadoramente a produção de coisas, você precisa de um mercado consumidor maior. Então, em um mercado consumidor assalariado, então, o que acontece? A mão de obra escrava já não é mais interessante nesse novo sistema, no sistema industrial. Né? E é por isso que países como a Inglaterra começaram a pressionar o mundo todo a acabar com a escravidão. Né? E, inclusive, né, o Brasil e a Inglaterra tiveram vários embates sobre isso. Né? O Brasil produzindo e ainda usando mão de obra escrava, e a Inglaterra querendo acabar com isso. Né? Porque escravo não ganha salário e não consome. Né?
E aí, o que acontece? A partir do século XVIII para cá, nós vamos ter uma nova relação de trabalho, que é o quê? A assalariada. Então, você tem o escravo, o servo e o assalariado. Não, hoje, o trabalhador assalariado, ele vive uma condição melhor do que o escravo. Isso aí a gente não pode dizer, ou seja, a gente não pode ser maldoso achar que, não, o trabalhador assalariado hoje é um novo escravo. Não, não é. Nós temos liberdades e opções que um escravo não tinha naquela época, tá? Mas agora, em curtos momentos da história do capitalismo, o trabalhador assalariado teve vida mais miserável do que escravos. Por exemplo, a expectativa de vida de um trabalhador nas minas de carvão na Inglaterra do século XIX era menor do que de alguns escravos no Brasil, né? Principalmente os escravos ligados à lavoura, né? Os escravos da exploração do ciclo do ouro também tinham uma expectativa de vida muito curta, né? Mas então, assim, a condição de vida de um trabalhador inglês no século XIX era horrorosa, era horrível, tá? Mas, assim, mesmo assim, a liberdade que um trabalhador assalariado tem é muito maior, é infinitamente maior do que um escravo tinha, né? E os direitos que foram conquistados a partir das lutas dos trabalhadores, né? Ou seja, a liberdade do trabalhador permitiu que ele se organizasse. E, ao se organizar, ele lutou por direitos. E os direitos que foram conquistados tornaram a vida de um trabalhador assalariado muito melhor hoje do que de um escravo do século XVII, do século XVIII. Tá? Espero ter explicado um pouquinho, mas pode ficar tranquila, Maria, ano que vem a gente vai ter, né, isso bem mais detalhadinho, né? Falta alguns detalhes aí para poder conectar melhor os assuntos. Tá? O Diogo fala assim, ó, igual a arte, eu não posso ver um anúncio de material que já quero, né, comprar. Todo bombardeio pela indústria. É isso aí, Diogo. A pessoa, todo mundo, todos nós, eu não sou melhor, todos nós estamos, né, dentro do sistema do consumo, né? Então, ao mesmo tempo que de vez em quando um homem, por exemplo, critica uma mulher, olha só, a menina compra um monte de roupa, não sei, eu só tenho um tênis e uma calça, né? Tipo assim, eu sou superior, eu não sou consumista, mas aí vai ver lá, né, quantos jogos de videogame o cara tem, né? Quanto, né, coisas, aí, né, é questão do interesse de cada um. Se eu gosto, por exemplo, de arte, eu vou estar aqui comprando sempre tinta e coisa e tal, vou estar comprando coisa, né? Então, de certa forma, o mercado vai estar sempre, né, buscando seus interesses e estimulando o consumo. É igual pedalar. Eu sempre gostei muito de pedalar. Ultimamente eu vejo como que pedalar virou um mercado. Ou seja, a galera, o esporte do pessoal que pedala hoje em dia é comprar bicicleta, não é pedalar, né? Então, toda vez que o cara compra uma bicicleta, depois ele quer comprar outra, e cada vez mais cara, né? Então, tipo assim, de certa forma, isso é a pressão do mercado, tá? A pessoa pedala 10 quilômetrozinhos e depois coloca a bicicleta ali e ela já quer outra bicicleta. Então, tipo, o esporte do cara já não é mais pedalar, tá? Na verdade, o veganismo, dentro do possível, é praticado. Não existe outra forma. Os veganos irão, sim, se vacinar porque é questão de saúde pública, né? A Antonello está falando aqui sobre uma questão da vacinação, né? Não creio que a vacinação seja algo obrigatória. Não sei se vai ser, entendeu? Agora, é óbvio que a vacina, para se tornar eficaz, ela precisa obter um volume de imunização, ou seja, a gente precisa ter um certo número de pessoas imunizadas, né, para a vacina realmente se tornar eficaz. E o que é uma vacina se tornar eficaz? Eliminar de vez aquela doença, tá? Enquanto você não tiver um percentual elevado de pessoas imunizadas, né, a doença vai continuar existindo. E qual é o problema disso? Ela vai continuar se mudando, né? Existe a mutação. Então, você pode, ao não extinguir aquela doença, né, na vacinação ampla, essa doença ela acabar se mudando, né, modificando, haver uma mutação e virar algo mais agressivo em que as vacinas não consigam mais controlar, né? Então, um novo surto de corona mais agressivo poderia acontecer se a gente não tiver uma vacinação ampla e completa e restrita, né? Então, a gente tem exemplos disso. Existem doenças como a polio, como a varíola, que não existem mais. Tipo assim, foram erradicadas. Por quê? Porque a gente conseguiu atingir um nível grande de pessoas imunizadas, né? Então, se vocês não conhecem ninguém da família de vocês ou dos amigos de vocês, né, que morreu de polio ou teve varíola e morreu de varíola, é porque hoje em dia essas doenças não existem pela imunização ampla que ocorreu ao longo dos anos 70, 80, né, e que permite que essas doenças sejam consideradas doenças erradicadas, tá? A mesma coisa acontece, né, com o coronavírus. Enquanto não tivermos um número grande de pessoas, né, vacinadas, ele vai continuar rodando por aí, atingindo pessoas. E depois até pode se modificar
e acabar atingindo até pessoas vacinadas, entendeu? A gente vai aprender geopolítica ano que vem? É a pergunta do Hector, exatamente. Ano que vem a gente vai aprender essa parte de geopolítica. A gente começa falando um pouquinho sobre o sistema político ideológico, depois a gente vai falar, ano que vem, eu gosto muito, eu sou, né, claro, muito, já estou vendo que já passou a hora aqui violentamente, né, mas vou encerrar aqui. Né, o que acontece é que ano que vem a gente trabalha populações, trabalha espaço urbano, então a gente fala muito sobre a sociedade como a gente vê, né? E é interessante, porque, principalmente quando a gente fala sobre sistemas políticos e ideológicos, a gente vê que existe uma estrutura por trás do que a gente vê, né? Uma infraestrutura. Né? São como se fossem engrenagens. Quem viu aí, vocês são muito novos, mas quem viu Matrix é meio aquilo, né? Você vê que pelo que você vê, as coisas que você acha que é natural, que você sempre achou que, tipo assim, as coisas são como são. Vocês vão ver, aos poucos, pelo menos o meu objetivo é de que não, nada na sociedade é porque é. Ela é porque foi pensada por alguém, porque alguém está ganhando com isso, entendeu? Então, tipo assim, mas é o quê? É tudo ruim? Não, é importante a gente saber como as coisas são. Depois, cada um toma a decisão do que acha que tem que tomar, entendeu? Beleza, gente? Olha só, infelizmente eu passei um cadinho do tempo, tá? Só um cadinho do tempo, tá? Já são 3 horas. Semana que vem a gente continua, tá? Semana que vem é meio que continuação desse tema. A gente vai estar falando sobre questões ambientais, tempo e clima, vamos falar sobre efeito estufa. Então, vão separando as dúvidas de vocês, tá? Para a gente poder trazer aqui as respostas mais fáceis, mais rápidas possíveis, né? Ou seja, para poder dinamizar isso aqui. Tá bom, gente? Olha, agradeço a participação. Estou vendo aqui que a maioria da galera ficou até o final aqui, tá? Agradeço a participação de vocês. Até semana que vem, ok? Tchau, tchau.